Olá, meu nome é Lorena, seja muito mais que bem-vindo ao meu canal Super Resumos. Mas antes do início desse vídeo, deixa seu like e se inscreve que me ajuda bastante e vamos pro vídeo. Esse filme tem quase 2 horas, então esse resumo pode ficar um pouco longo. Então, sem mais delongas, vamos lá. O filme começa como qualquer filme dos anos 80, focando na cidade de Nova York, nas pessoas e na correria do dia a dia e explicando um pouco sobre as mulheres daquela década e como elas foram de esposas até protagonistas. Conhecemos a nossa protagonista J.C. White. Ela se formou em primeiro lugar em Yale, fez pós em Harvard e tem um escritório. Ela é casada com um corretor, ambos são amantes do trabalho e ela é a mulher perfeita segundo o filme, pois ela tem tudo que ela poderia querer. Ela é simplesmente hiperacelerada. Ela pede inúmeras coisas e conversa sobre inúmeras coisas com seus assistentes e sai para jantar com seu chefe. Eles conversam sobre ela se tornar sócia da empresa que ela trabalha. O chefe dela está preocupado por ela ser uma mulher. Ela trabalha cerca de 80 horas e ele acredita que ela pode não dar conta em algum momento e querer se casar formalmente com o marido dela ou querer exercer algum tipo de papel de esposa. Só que ela é tão ansiosa que começa a ter um tique na perna por conta disso. Ela tenta se acalmar e fala que isso é impossível de acontecer. A JC do final do filme não concorda com isso. Logo após, vemos a JC conversando com o marido dela. Ele questiona se ela queria uma Akita pela fusão bem-sucedida que ela realizou. Mas ela fala que ela não tem muita paciência com coisas vivas e que um cachorro dá muito trabalho. Ela olha inúmeras casas e guarda caso algum dia ela tire férias. Ambos copulam e depois vão dormir. A JC recebe uma ligação no meio da noite, em que um primo e a mulher dele morreram, mas ela não consegue escutar direito e só ouve que tem que receber algo no aeroporto no dia seguinte. No dia seguinte, a mesma vai até o aeroporto esperando receber algum tipo de herança, mas lá ela descobre que ela ganhou a tutela da filha desse primo. E ela e a mulher da assistência social começam a passar a criança uma para outra. Mas, por fim, a assistente fala que ela é a única pessoa que Elizabeth tem. E ela se vê obrigada a ficar com a criança. Ela e a bebê vão para um almoço de negócios. E, meu Deus, que aflição dela segurando essa criança como se fosse um boneco. Ela entrega a criança para a recepcionista e vai almoçar. Mas a menina começa a chorar alto e ela precisa checar o que é que está acontecendo. Mas ela só se acalma quando está no colo da JC. Ela promete uma boa gorjeta para a recepcionista e volta para o almoço. Mas a paz dela não dura muito, pois a recepcionista entrega a Elisa falando que ela vomitou no patrão dela. Ela volta para casa e deixa a bebê sozinha. Um pouco irresponsável, né? Claramente a bebê sai do lugar em que ela estava. O marido dela chega e toma um susto. Ambos discutem a cláusula de dar a Elisa para adoção. E ambos concordam com isso e tentam alimentar ela com macarrão. Só que ela faz a maior sujeira, pois eles tentaram fazer ela se alimentar sozinha. Um bebê de colo. A JC leva a menina para adoção e dá inúmeras justificativas do porquê que ela não pode ficar com ela. Mas a moça da assistência social fala que ela não precisa fazer isso e que ela não é a primeira pessoa que faz isso. Contudo, ela compra inúmeras coisas para Elisa e algo dentro dela a amolece. A bebê fica doente e ela compra inúmeras coisas e um vidro de calmante. É bem engraçado ver a JC completamente dodói da cabeça. Ela contorna a situação e consegue curar a menina. Mas na hora em que ela vai entregar a Elizabeth para um casal que é completamente inadequado, ela tenta, mas volta atrás e desiste de entregar a criança para adoção. Ela vai com Elisa encontrar o marido, mas na plataforma mesmo eles conversam e decidem se separar, visto que ela queria ficar com a criança. Ela recebe uma visita de um dos patrões no seu escritório. Em virtude dela estar com Elisa, o escritório estava um caos. Ela conversa sobre
entrar na sociedade com um escritório, mas eu não sei muito se isso vai acontecer realmente. A JC entrevista inúmeras babás, mas a maioria é apenas doente psiquiátrica sem laudo médico. Ela põe confiança na menos pior e vai viajar a negócios. Durante a reunião de negócios, ela recebe uma ligação da babá. Ela não sabe onde estão os bicos da mamadeira. Fica um climão na sala, mas ao chegar em casa, ela descobre que conseguiu a conta e que a babá trouxe um desconhecido para casa. Talvez eu tenha subestimado ela. Ela não é a menos louca. Ela chama outra babá, mas essa é excessivamente rígida. Mas ao ver uma matéria no jornal sobre roubo de crianças em que a babá é suspeita, ela volta para pedir os dados dela. Ela finalmente vai ao trabalho, mas chega atrasada na reunião. Depois, ela recebe a péssima notícia em que o garoto treinado por ela vai assumir o comando da empresa de alimentos, que deveria ser dela. JC ouve algumas mães no parque falando sobre os filhos. Ela descobre que elas colocam as crianças na pré-escola com 2 anos. Algumas já estão na lista de espera desde a barriga da mãe. E falam de um centro que ajuda as crianças a se desenvolverem. E perguntam se a filha dela estava fazendo alguma aula. Ela nega. A JC leva Elizabeth nesse centro, mas isso acaba sendo bastante cansativo para as duas, e ela acaba cometendo alguns erros no seu trabalho. Até que um dia ela pega aquele garoto que roubou a vaga dela com os pés na mesa dela. O que vem a seguir é muito comum em um ambiente corporativo. A JC perde o espaço que ela tinha na empresa, mas ela não tem o mesmo rendimento de antes, e o garoto leva a conta que ela tinha conseguido. O patrão fala que vai dar uma conta menor para ela, todavia ela não aceita e é demitida. Ela compra a casa que ela queria no início do filme, que fica no campo, mas ela é mais desastrada que eu, e ocorrem inúmeros percalços nessa casa. O aquecedor quebra, o poço dela seca. Depois desse último acontecimento, ela tem um ataque nervoso e vai parar no hospital. E lá, ela desabafa com o médico sobre a vida sexual dela, sobre a falta de dinheiro e sobre tudo que tem acontecido desde que ela comprou essa bendita casa. No entanto, ele não era um médico de gente, e sim um veterinário. Ela fica irada por ter desabafado, e nem médico ele era. Ela tenta vender a casa e não consegue, e começa a vender as papinhas de maçã que ela fez. Aparecem algumas pessoas que acham o fato de existir papinha gourmet incrível. Isso dá um gás nela para pesquisar sobre isso, mas acaba encontrando o veterinário. Ele chama ela para tomar um café, mas ela exclui veementemente essa possibilidade. Ela fica nervosa e derruba tudo que tinha juntado para a pesquisa. Ele questiona se ela ficava só nervosa com ele. Ela não fala nada e retira-se. O pneu do carro dela fura na estrada. Ele questiona se ele tinha feito alguma coisa para ela. O pneu do carro dela fura na estrada e ele encontra ela e questiona se ele tinha feito alguma coisa contra ela e que eles deveriam se dar bem. Ela explode e fala que a única coisa que ela queria era sair daquela cidade. E ele beija ela e vai embora. Ela primeiro tenta vender as papinhas nas lojas das cidades próximas, mas acaba montando uma barraca na rua e acaba conseguindo vender as papinhas para as outras mães. E depois para as lojas, consequentemente. Ela faz um catálogo de vendas, o que dá muito certo e aumenta as vendas dela em grandes escalas. Ela vai junto com a Elisa em um festival e o veterinário está lá. Surge a oportunidade e eles não são juntos. E ela leva ele para casa, põe a Elisa para dormir, eles pegam um vinho e se beijam. No dia seguinte, ela recebe uma proposta para a compra da marca de papinha que ela estava desenvolvendo. Ela vai até Nova York, na companhia que demitiu ela. Lá está o ex-chefe dela e o garoto que puxou o tapete dela. Ela recebe uma boa proposta, mas não aceita. Eles questionam se ela tinha noção do que estava recusando. Ela fala que sim e volta para o consultório do veterinário. Lá eles se beijam. Ela volta para casa e se senta na cadeira de balanço e o filme acaba. Se você gostou desse resumo, se inscreva, deixa seu like e deixa aqui nos comentários qual filme você quer ver neste maravilhoso canal. Aqui vai minha opinião. Se você não quiser escutar, por favor, sinta-se à vontade para pular.
não tem roteiro aqui, então eu não escrevi considerações ou alguma coisa parecida aqui embaixo. O que eu achei desse filme? Eu achei ele incrível. É um filme bom. Apesar de ser dos anos 80 e ser muito antigo, ele é um filme ótimo. Tipo, é um filme que eu com certeza assistiria na sessão da tarde, tranquilamente. O problema desse filme é que ele tem quase 2 horas. Então, você tem que ter muita coragem pra enfrentar 2 horas. É quase como aqueles filmes antigos. É um filme antigo, né, Lorena? Eu não sei nem se eu vou colocar isso aqui, mas enfim, não tem roteiro, então estou improvisando aqui. Mas é um filme bom, embora seja 2 horas. Então eu me atento ao tempo. E é isso. É um filme bom? Sim. É um filme longo? Também. Então você tem que pesar isso. Vale a pena assistir? Vale. Mas tem esse plus que é quase 2 horas. Que o torna um pouco cansativo, sim. Eu não vou mentir pra você. Fica cansativo você assistir 2 horas, mas acontece diversas coisas. Tipo, a JC é muito dinâmica. Então, vale a pena. Então é isso. Se você gostou desse resumo, deixa seu like, se inscreve e até a próxima. Durante a reunião de negócios, ela recebe uma ligação da babá. Ela não sabe onde estão os bicos da mamadeira. Fica um climão na sala, mas ao chegar em casa, ela... Durante a reunião de negócios, ela recebe uma ligação da babá. Durante a reunião de negócios, ela recebe uma ligação da babá. Ela não sabe onde estão os bicos da mamadeira. Fica um climão na sala, mas ao chegar em casa, ela descobre que a conta... Durante a reunião de negócios, ela recebe... Eita, eu não tô lá, desaprendi a ler. A JC leva a Elizabeth nesse centro, mas isso é bastante cansativo para as duas. E ela com a... A JC leva... A JC leva a Elizabeth nesse centro, mas isso é bastante cansativo para as duas. E ela acaba cometendo alguns erros no seu trabalho. Até que um dia ela pega... A JC leva o... A JC leva a Elizabeth nesse centro, mas isso acaba sendo bastante cansativo para essa. O que vem a seguir é muito comum em ambiente corporativo. A JC perde o espaço que ela tinha na empresa, pois ela não tem o rendimento de antes, e o garoto leva a conta por ter conseguido. Tô visualizando as coisas erradas já. O que vem a seguir é muito comum em ambiente corporativo. A JC perde o espaço que ela tinha na empresa, pois ela não tinha... O que vem a ser... E que eles deveriam se dar bem. Ela explode e fala que a única coisa que ela quer é sair dessa cidade.